Shalom a todos os felizes, como estão vocês? Gemar Hatimah Tová, essa é a frase que nós usamos para desejar a todos que sejam inscritos no livro da vida. Esse livro da vida é certamente o livro divino, o livro de códigos, e o veículo para isso é o quê? A língua hebraica. A língua hebraica, na abordagem cabalística, envolve o que nós vamos fazer aqui. Nós iremos fazer um curso de hebraico sem precedentes, não considerando o hebraico como uma língua vulgar, mas sim no seu próprio domínio como uma língua mágica, uma língua de otiots, de oráculos, uma língua de símbolos geométricos, numerológicos e outros mais. Nós iremos observar nessa aula 24 de hebraico os sufixos pronominais que são usados para os verbos no estado perfeito. Nós iremos destacar hoje o verbo katal, que é o verbo matar. Nós iremos ler também outras partes da Taná para poder então identificar dentro do texto, pelos sufixos pronominais, quem está fazendo a ação, quem é o perpetrador, quem é o objeto e assim por diante. Também iremos considerar a filosofia por trás dos agentes da ação, dos pronomes, dos nomes e pronomes, que é a anáfora, a catáfora e a exófora. Todos esses grandes temas gramaticais vêm à tona quando nós estudamos uma língua clássica, porque é de lá, do hebraico e do grego, que vem todo o nosso conhecimento linguístico. Basicamente, a linguística, na lexicologia e na lexicografia, irá nos revelar muitas coisas, porque em breve, depois dos verbos, nós iremos passar para o tratamento mais apurado do hebraico, que é a exegese 1 e a exegese 2. Iremos fazer diagramação, iremos fazer tudo isso, porque nós queremos tirar dessa língua o máximo que ela tem para nos oferecer. Shalom a vocês todos e vamos até a nossa aula 24 de hebraico para cabalistas. Sufixos pronominais para o perfeito. Assim então, Telis, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a aula número 24, os sufixos pronominais no estado perfeito do verbo katal. O verbo katal é tradicionalmente usado para nos ajudar a entender os sufixos, as mudanças de pessoa, de número e assim por diante, de gênero que ocorre dentro do hebraico. O katal significa matar. E nós sabemos que essa é o princípio, né, para nos ajudar a entender exatamente as nuances dos sufixos pronominais e assim por diante. Hoje nós iremos focar no pronominal, né, o sufixo pronominal para o verbo no seu estado perfeito. Todas as semanas nós teremos 2 videoaulas. A aula 25 está vindo na sexta-feira. E tudo já está sendo colocado lá no Google Drive, nos diretórios de cada aula. Então até mesmo a leitura da Taná já está pronta lá, dessa aula específica, aula 24. Então, gente, sejam bem-vindos. Nós estamos estudando o código da língua divina, né, os otiot, os 7 bianins que formam exatamente a menorá. A menorá judaica representa o número 7, o número dos planetas regentes e o número também dos aspectos de conjunção da língua hebraica. Os sufixos pronominais para o perfeito katal, ele envolve uma introspecção exegética, e é isso que nós iremos fazer hoje. O katal, como disse a vocês, significa matar em hebraico, e um dos maiores hebraístas, por coincidência, né, do mundo, chamava-se Rudolf Kittel, que é justamente uma conjugação, uma nuance do katal, né, Kittel. Então, do nominativo que vem desse nome específico. Então, vamos observar que o Rudolf Kittel, né, de março, que viveu entre os anos de 1853, em Eddingen, na Alemanha, até o seu falecimento em Württemberg, se vocês procurarem aí na internet, vocês vão encontrar, e morreu em Leipzig. Então, em 1929. Esse é considerado o produtor da Bíblia padrão, né, a Bíblia hebraica de Rudolf Kittel, que é o texto padrão do hebraico, que ajuda muitas pessoas hoje em dia a entenderem essa língua mágica. Dentro desse aprendizado, claro, nós vamos começar a entender exatamente o que é a Cabala, onde estão os códigos, onde estão as sugestões, onde está o Darash, né? Onde está a exegese, né? Como que será feito isso, qual o procedimento.
nós iremos entender tudo isso conhecendo melhor a língua que é o objeto da nossa pesquisa, que é a língua hebraica. Então, aqui nós temos o texto escolhido para hoje, dessa aula 24, hebraico para cabalistas, é Bereshit, que vocês sabem que é Gênesis, capítulo 4, versículo 14. Lá no português, nos diz na tradução o seguinte, na tradução Ferreira de Almeida: eis que me expulsaste hoje da face da terra, e do teu rosto me esconderei, e serei um fugitivo na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. Aqui está o verbo catal. Então, Gênesis capítulo 4, versículo 14. O interessante é que o texto em hebraico, que é o nosso objetivo, ele nos diz o seguinte. Vamos observar a leitura, iniciando aqui pelo rem, né, em hebraico, que significa eis. Né? Quando principalmente ele lemor, quer dizer um oráculo, uma profecia que vai ser destacada, é usada bastante na Taná. Lemor, Adonai, et Moshe, ve Aaron, e assim por diante. O rem, ele é muito utilizado, e também o lemor. Então, essas expressões nós vamos começar a ver de forma muito recorrente no texto. Então, vamos observar que rem significa eis, tá bom? Então, vamos lá. Em gerashata oti hayom me'al penei ha'adama u'mi peneha esater verati lavana ba'aretz verhaya ko matsi yahageni. Então, Yahageni, Motzi Yahageni. Kol, vocês sabem que é o absoluto, né? Todos, ou tudo, né? Todas as coisas que foram, todo homem, né, que me observar vai tentar destruir a minha vida. É isso que diz o livro de Gênesis. Então, nós vamos destacar algumas dessas palavras, principalmente gerastá, nós vamos destacar aqui principalmente meal, penei, ha'adamá, da face de todos os homens, da face de toda a terra, usado no sentido coletivo para se referir a todos os homens, ha'adamá, né? O mipeneha, essa terra, né? O mipeneha, essa terra, o mipeneha, ou seja, diante da tua face, entendeu? Eu terei que me ocultar, eu terei que fugir. Então aqui você está vendo as duas expressões que nós iremos usar também, na e vanad. Vanad, da onde vem a nossa ideia de nada, nad. Aqui está a expressão que é usada para se referir a Caim, né? Quando ele mesmo disse, eu terei que andar como um vagabundo, como uma pessoa que vagueia para o nada, né? Nada, vanad, na vanad. Eu quero que vocês observem principalmente, né, as relações que o hebraico tem com a língua portuguesa. Esse é o que é o ponto mais importante. Vamos observar então as palavras de destaque. Então aqui nós temos rem, né, gerastá, oti, hayom, meal penei, ha'adamá. Ou seja, no dia em que eu me tornar diante da face dos homens, né, eu terei de me esconder da tua face, isso, e terei de me tornar uma pessoa sem objetivo, um vagabundo na terra, né? Um perambulante, vamos dizer, uma pessoa que vaga pela terra, ba'aretz, ou seja, na terra, verhaya, que vem do verbo raya, tornar-se, vir a ser. É interessante que isso é um verbo que expressa o existencialismo, não necessariamente uma condição. Kol, motzi, hayageni. Então, motzi, ou seja, virá a acontecer que todos que me observarem vão procurar me ferir ou tirar a minha vida, ou me tirar da história da humanidade. Né? Me tornarei uma pessoa perseguida. É isso que basicamente diz o texto de Gênesis, capítulo 4, versículo 14. Observe que a palavra rem, que vocês observaram aqui, está no início, significa eis, e chama a atenção para algo que vai ser extraordinário, algo que vai ser introduzido. Eis que sucederá, isso assim, os profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel usam bastante essa expressão, rem. Então, com o tempo, vocês vão começar a entender, claramente a entender o texto hebraico, porque vocês vão começar a transformar essas expressões em algo que está dentro de vocês. Isso vai ser algo familiar para vocês. Então, vamos lá? Se você utilizar o Drivers and Briggs, que é um dos léxicos melhores que nós temos aqui, o de Benjamin Davison também, que é o Analytical Hebrew Encoded Lexicon,
que é o léxico caldeu hebraico analítico, né, para identificar o significado de garash, ó, e o léxico de Drives and Brig para identificar nad, ó, e na. Tá? Como que eles diferem em seus significados? Então, se você tem a Taná, se você tem um léxico de Davidson, se você tem o de Halliday, se você tem o de Briggs, utilize esses léxicos que você tenha e procure essas expressões, aprenda a procurar. Isso vai ser muito importante, eu vou mostrar um exemplo aqui nessa aula de como você encontrar e os símbolos que estão dentro do léxico, que é que nós estamos falando agora de lexicologia, né? O conhecimento e a aplicação do léxico, os métodos que são seguidos pelos lexicógrafos hebraicos, hebraístas, para definir as palavras. Observe que as palavras não são definidas segundo o critério de alguém, elas são definidas segundo as ocorrências que estão no texto hebraico. Então elas têm o quê? Elas têm o contexto em que elas foram escritas. Né? Então é um método de exófora, que nós vamos observar semelhante nos pronomes mais à frente. Então as expressões Mael Penei, né? Ha'adamá, né? Mel Penei Ha'adamá, ou seja, da face da terra, ó, você terá de me fazer fugir, né? Serei banido da face da terra, significa um coletivo, né? Ha'adamá aqui é que Adão significa homem, Adão, né? Mas Ha'adamá está se referindo aos homens em coletivo, em geral. Então as traduções geralmente traduzem como a terra, né? Serei fugitivo da terra, vamos dizer assim, para representar todos os homens. A segunda expressão é o mipenerra, ó, esater, o mipenerra esater, ou seja, de tua face eu serei escondido, ocultado, ó, esater, ó. Esta é uma frase preposicional adverbial que descreve a direção desde uma ação representada pelo verbo anterior, e note que a preposição que não foi usada aí é um composto com apenas um significado simples. Qual a melhor tradução desse contexto? Escreva essas palavras, procure nos léxicos e faça a tradução nos teus tempos de estudo. Vocês vão perceber que com o tempo vocês vão começar a entender as entrelinhas do hebraico, as formas de expressões hebraicas, como que elas diferem do português e como que isso vai nos aumentar até o conhecimento através do hebraico da nossa própria língua. Vamos começar a entender melhor as línguas que nós estamos estudando, as línguas mais vulgares, né, que nós estamos estudando. Então isso vai servir sim de orientação para a gente. Observe também o emprego do perfeito, do catal, né, raiá, mantenha-se dentro da mente, mantenha-se isso na tua mente, e que ele se refere a uma condição, ao ser, né, a uma condição de existência, né, e não necessariamente a algo em si, mas a condição do ser, a condição real da pessoa. Esse é um conceito filosófico importantíssimo na Cabala e, consequentemente, claro, no hebraico, porque o hebraico ele vai dar início a ela vai corresponder, de acordo com o que a Cabala interpreta, o princípio existencial, a condição real do ser humano. Qual a condição real dele? Será que ele está realmente pronto para existir dentro dessa realidade? Será que ele está pronto para enfrentar esse julgamento que ele vai passar? Será que Caim estava pronto para enfrentar o banimento da face da terra? Será que ele estava preparado para isso? Será que ele havia pensado nisso antes? Então o hebraico ele vai inserir em nossa mente a condição de sempre ter um pé atrás diante de tudo. Então aqui nós vemos vemos na venad ba'aretz, ou seja, vagueando, né, pela terra, como um vagabundo, como uma pessoa sem destino, sem propósito. Então aqui nós temos também kol, motzi, né, verhageni. Então há dois sufixos pronominais aqui em verbos nesta oração. Então eles são os ambos sufixos de objeto, primeira pessoa, comum, né? O se significa comum, singular, a mim, né? Observe que o irek iod, que está aqui no final, irek iod, né? Ele é consistente com o fechamento da vogal. Você está vendo aqui, hirek, o som de i, e aqui no final o iod, tá vendo? Eles são o fechamento da vogal do pronome pessoal. Então, quando você vê esse hirek iod no final, pode saber que está se referindo à primeira pessoa, né? A primeira pessoa do verbo, tá bom? Os pronomes pessoais no hebraico são dois. Um é usado no hebraico moderno até hoje, que é anohi e ani. Então, esses dois aqui são os que estão no hebraico
Um deles é originário, claro, do aramaico. Então, Ani é a primeira pessoa, eu, né? E Anohi é a mesma coisa, é a mesma pessoa. Essa é a forma Anohi, a forma mais antiga, originária do hebraico, e a forma Ani, né? A forma que vem originalmente do hebraico, e a forma aramaica, Anohi. Então, ambas elas, Ani e Anohi, significam eu. Vocês vão encontrar muito isso na Bíblia. Esse sufixo pronominal, ele é caracteristicamente indicativo da primeira pessoa do verbo, que é eu, né? A primeira pessoa, o agente da ação. Isso é muito importante nós observarmos. E o sufixo terminal ali, o hirek e o iod, vai nos indicar isso aí, né? O hirek abaixo do T ou abaixo de outra consoante, vai indicar quando seguido do iod, que se refere à primeira pessoa, tá? Então, o que é a foricidade, né, dos pronomes? Os elementos gramaticais, né, eles retomam informações, nós sabemos, que já foram veiculadas. Por exemplo, você fala algo, né, o hebraico também tem a mesma realidade. Você fala sobre aquela pessoa, o nome daquela pessoa, e, consequentemente, você usa o que depois? Você veicula ela através do pronome. Então, você usa o nome, né? Alberto construiu a casa. Ponto. Ele está muito contente com o seu trabalho. Então, o ele vai se referir, claro, a Alberto. Essa é a anáfora. Essa é a forma correta de veiculação, é a forma mais comum, mais elucidativa, né? mais ajudadora. Existe também a catáfora e existe também a exófora, que só pode ser percebida do contexto. Todos esses três aspectos nós vamos observar no hebraico. E isso vai nos ajudar sobremaneira, gente, a interpretar o que o texto está dizendo de fato. A encontrar, no caso da exófora, no contexto, quem é a pessoa da ação, que não está explicitamente revelado. Isso é usado também em literaturas, novelas, literatura de suspense. O Stephen Hawking, o Mahler usava isso, o Fyodor Dostoiévski usava isso. Esses escritores usavam esses artifícios para tornar sua literatura mais atraente, mais desafiadora para o leitor. Então, o que nós temos aqui é o quê? O vocabulário deriva do grego fero, né, que significa levar, foricidade, ó, significa levar ou trazer. Assim como no nome completo, mal interpretado, né, Luciferus, Lutiferus em grego, que significa o quê? Aquele que traz a luz. Luti, né, em latim, né, significa aquele que traz a luz. Então, aquele que nos beneficia com a sua iluminação. É isso que de fato significa a palavra. Usado para se referir ao ciclo do planeta Vênus, Nogar, em hebraico. A propriedade, segundo, de retomada de conteúdos expressos anteriormente. Aqui agora nós temos, como eu digo, exemplo para vocês, anáfora. Nós temos que expressar posteriormente, ou seja, nós vamos falar primeiro o pronome e depois o nome, o contrário da anáfora. Nós vamos estar fazendo o quê? Uma catáfora. Ou inferidos a partir do contexto, ou seja, naquele momento em que você tem o ele e a senhora, o velho e a velha, mas não se diz quem é essa pessoa, não se diz o nome dela. E aí você tem que voltar ao contexto daquilo que você está lendo para identificar quem é essa pessoa, quem é esse velho, quem é esse trabalhador, quem é essa pessoa, né? Essa é a exófora. As expressões fóricas podem ter um escopo largo, quando retomam porções do enunciado, como as formas neutras, isto, isso, aquilo, tudo, nada, em um escopo estreito. Quando retomam apenas um constituinte do enunciado, como em um menino caiu, esse menino pode ter se machucado. Ó. Então, tudo isso aí são a foricidade, e é baseado nesses três critérios, anáfora, catáfora e exófora, que nós vamos começar a entender melhor o texto, no grego principalmente, porque essas expressões vêm do grego, mas essas expressões também e esses conceitos pronominais estão no hebraico, claro, da onde vem o alfabeto grego. Então vamos observar o exemplo de foricidade pronominal. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos. Não mencione, entre aspas, né? Não mencione o teu plano para a esposa do Alain. Ela pode não aprová-lo. Aqui é um claro exemplo de quê? De uma anáfora, onde os agentes e objetos são veiculados antes e depois são referidos com pronomes. Esposa, do Allen e o plano. Então você já sabe, quem conhece o Allen sabe quem é a esposa. Então o plano está se referindo claramente como não mencione o teu plano para a esposa do Allen, ela pode não aprová-lo. Aqui está o plano, ó,
e ela. Então aqui se identificou primeiro e depois passou-se a usar os pronomes. Aqui é uma anáfora. Ao descobrirem, entre aspas, que eles não gostavam delas, observe a construção como já é diferente. Os meninos decidiram não ordenar as panquecas para o almoço. Aqui agora nós temos o contrário do primeiro exemplo. Aqui nós temos o quê? Catáfora. Aqui você usa os pronomes, eles, delas, ó. Né? Nós temos aqui os pronomes primeiro e depois nós vamos ter o quê? Os meninos e as panquecas. Inverteu-se aqui a ordem, né? Então aqui nós temos uma catáfora, onde os pronomes ocorrem antes dos agentes ou objetos a serem veiculados. Os nomes ocorrem após. Na cláusula da novela, né, famosa Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski, nós temos um exemplo clássico do que é uma exófora. Aquela em que você precisa recorrer ao contexto para identificar quem são as pessoas mencionadas, né? Então, no hebraico nós vamos encontrar também essa realidade gramatical, nós vamos encontrar esse artifício, né? Ali nos diz o seguinte: e ele estendeu o penhor à velha, esta ia examiná-lo, mas logo passou a fitar o intruso bem nos olhos. Olhava com atenção, maldosa e desconfiada. Passou-se um minuto, e ele teve a impressão de lobrigar nos seus olhos uma espécie de escárnio, como se ela já tivesse adivinhado tudo. Crime e Castigo, página 111, em português. Então aqui nós temos claramente uma exófora. Aqui nós podemos identificar quem é ele e quem é a velha, se nós recorrermos ao texto, ao início do texto, ao contexto que levou até esse desenvolvimento. Aqui é um claro recurso linguístico, pronominal, de ordem de foricidade, né, para poder justamente dar vamos dizer assim, um apelo maior à literatura, causar um certo mistério, um drama na literatura, e é muito característico da novela Crime e Castigo do grande e saudoso Fyodor Dostoiévski, que é uma literatura muito recomendada, claro. Então, aí nós temos aí o exemplo de uma exófora. Então nós temos anáfora, que é a ordem comum, normal, primeiro o nome, depois o pronome. Depois nós temos a catáfora, que é o inverso, primeiro o pronome, depois o nome. E nós temos a exófora, que é onde nós temos que recorrer ao contexto. Todos esses três aspectos, gente, são importantes para nós, porque nós vamos encontrar isso bastante nas nossas leituras futuras aí da Taná. O conceito de foricidade, ele vai nos servir, né, principalmente durante o nosso estudo do grego ático, mais à frente, onde esses conceitos receberam essa discriminação. Não nos deve surpreender que o grego clássico tenha sido considerado uma das línguas mais dignas de traduzir o complexo texto usado na Taná. Enquanto um objeto pronominal de um verbo pode ser designado, né, oterra ou oti, exemplo, seguido o verbo, o objeto pronominal é frequentemente ligado diretamente ao verbo como sufixo. Geralmente, sufixos pronominais ocorrem apenas nas hastes ativas, que é o cal, o piel e o ifio. As hastes passivas e reflexivas, nifal, pual, ofal e rifpael, que a gente observou na última aula, né? A reflexão do verbo, a voz reflexiva, né? Nós vimos lá o exemplo de Saul, e ele se comportou como profeta, né? Então é uma voz reflexiva. Claramente o texto está indicando essa conjugação, esse binam. São gramaticalmente incapazes de receber as formas passivas, os sufixos pronominais que nós estamos mencionando hoje, só as hastes que são ativas, como exceção do construtivo infinitivo, que pode receber sufixo no passivo e os caules reflexivos. Aqui nós temos os sufixos pronominais no estado perfeito. Aqui nós temos o ni, representando a primeira pessoa. Aqui nós temos o ra, segunda pessoa, masculino singular. Nós temos o ré, feminino singular. Aqui nós temos o kametz. Aqui nós temos... Então, como vocês podem ver, nós temos aqui o ni, né, que é como vocês observaram, o comum singular, primeira pessoa. Nós temos aqui, por exemplo, shemarti, shemarti, que vem do verbo que? É uma conjugação aqui, sufixada, do verbo chamar, né? Ouvir, guardar, pôr aquilo dentro do seu coração. A verdadeira circuncisão divina, né? A circuncisão do prepúcio é apenas uma alegoria, é apenas um código. A verdadeira circuncisão ocorre dentro do homem.
E esse texto de Deuteronômio capítulo 6 e 4 é muito importante. Como eu disse a vocês, Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shemar significa guardar. Então aqui está, o chamar, o verbo na sua forma regular, não sufixada. Então as terminações, os sufixos pronominais, que referem às pessoas do verbo, estão aqui, ó, ni, ó, com o iod, como vocês viram agora, e o hirek. Nós temos aqui o kametz, né? Nós temos aqui, ó, shemarta, ó, segunda pessoa masculino singular. Segunda pessoa feminino singular, nós temos aqui o tserer, né? Então nós temos aqui o tserer, né? Shemarti, ó, shemarti. Nós temos aqui a terceira pessoa masculina singular, nós temos o vav, ou o rei, e o som do kibbutz, né? Ou o som do u, com o vav, né? Então nós temos aqui o quê? Nós temos, ó, shemar, ó, shemar, chamar, shemar. Nós temos aqui a terceira pessoa no singular, nós temos o kametz e o rei, e nós temos o rei e o kametz. Então aqui é o chamado olé, que é esse pontinho que está em cima, shemarte, ó, ou shemarta, e aqui shemar, ó, shemará, com o meteg. Aqui nós temos o comum no plural, que é nu, da onde vem a nossa ideia de nos. É muito fácil, só você lembrar, nós, nos convidaram, né? Nos apresentaram. Então, daqui que vem, ó, gente, do nu. O nu, sempre a terminação nu, se refere a nós. Então, aqui está dizendo, ó, shemar nu, ó, shemar nu, aqui, ó, shemar nu. Então, toda vez que vocês verem essa terminação nu, está se referindo a nós, primeira pessoa, né? Primeira pessoa do plural aqui, ó. Então aqui nós temos o masculino específico, que é rem, com o M, né? Nós temos aqui, ó, o men sofit, refere-se ao homem masculino. Então você tem shemar tu, shemarhem, ó, shemarhem, aqui está a forma regular, referindo-se à forma do regular. E a forma sufixada, shemartu, ó, a forma sufixada aqui com o sufixo indicando a pessoa do verbo. E shemartem, ó, com o mem sofit, que é o M que ocorre no final. Aqui nós temos agora o nun sofit, para o feminino, tá? O mem sofit para indicar o homem, o masculino, e o men sofit, o nun sofit, que é o N, para indicar a segunda pessoa feminino, plural. Então nós temos shemartu, ó, aqui a forma sufixada, a forma regular, shemarten, com o N, ó, não com o M, né? Então nós temos que fazer a distinção aí, né? Shemartem, com o M, e shemarten, com o N, ó, indicando que a pessoa do verbo, a pessoa que o verbo se refere, mas o gênero masculino e feminino. Aqui nós temos também, ó, shemartu, ó, kam, ó, nós temos aqui o kam, shemartu. Qual é a forma regular dele? Shemartan, ó. Aqui nós temos também a terceira, masculino plural, ó, shemartu, indicando aqui o plural. E aqui nós temos o quê? Shemaru, ó, shemaru, ó. Aqui nós temos a terceira pessoa feminino do plural, shemaru, na forma sufixada, e na forma regular nós temos shemaru, ó, shemeru. Aqui nós temos a diferença do kametz e do tserer, né? Se vocês observarem a diferença do verbo regular, da sua forma regular, para a forma sufixada, são justamente os pontos vocálicos e a terminação na conjugação. Vamos lá? Vamos. Aqui nós temos uma tabela completa do verbo catar, né? Nós temos aqui catauti, ó, primeira pessoa, catauti, né? Eu matei, eu mato. Nós temos aqui catauta, ó, a segunda pessoa, tu, né, mataste. Nós temos aqui catauté, segunda pessoa feminino. Aqui nós temos as terminações. Se vocês observarem essa tabela, vocês vão observar as terminações em perfeita consonância com o que nós estamos dizendo. Catal, terceira pessoa, né, ele matou. Catelá, ó, catelá, né, terceira pessoa feminino singular. Primeira pessoa do comum plural, catalnu, ó, catalnu, ou seja, nós matamos, né?
Kataltem com o M e Katalten com o N. Então aqui se refere ao masculino, plural, e ao feminino, plural. Tá? Katelu, ó, terceira pessoa do plural. E Kittel. Aqui está o nome que eu falei para vocês, né, que nos lembra o nome do Rudolf Kittel. Ó. Terceira pessoa masculino singular, está o nome dele aqui, ó, que vem do verbo, katal. Né? Aqui está na pronúncia, né? Ele matou. É Rudolf Kittel. Rudolf Kittel. Né? Kittel. Então, Hakitil. Hakitil, terceira pessoa masculino singular. Um está no piel e o outro está no ifio. Todos dois aí na forma ativa. Né? Aquele que ativamente realiza a ação. Aí nós temos a segunda, Ketaltiha. Aqui nós temos agora o Kametz no final. Né? Então, se vocês observarem, vocês vão notar, né, nessa tabela todas as conjugações, né, do Kal, do verbo matar, na sua primeira, segunda pessoa do masculino, segunda do feminino, o comum, o masculino e o feminino. Vocês vão ver a terceira pessoa masculino feminino, a primeira pessoa do comum, né, do plural, a segunda pessoa do masculino plural, feminino plural, terceiro masculino plural e terceiro feminino plural. As formas todas que vocês escreverem, que vocês anotarem e fizerem a conjugação é importante, porque vocês vão começar a dominar isso aí. Porque nós vamos fazer a leitura e vamos fazer também a análise da tabela. Então isso vai fazer com que você entenda o hebraico de forma clara, porque você vai ver a referência direta no texto. E você vai ser capaz de identificar a que se refere aquilo. Domine primeiro essa tabela. E aí depois então vocês vão passando para as próximas que vão vir pela frente. Então vamos lá? Vamos lá. A lexicologia é um ramo da linguística que nós vamos estudar aqui. A linguística, claro, porque nós vamos conectar todas as teorias linguísticas ao nosso estudo, porque nós queremos, como eu disse a vocês, fazer um curso completo de hebraico. Esse não vai ser um curso simplista, vai ser um curso bastante completo. E como eu estou dedicado, como eu mencionei, apenas a ele, apenas ao grupo do Hebraico para Cabalistas por agora, nós vamos exaurir isso aí. Só que dentro desse curso de hebraico, nós não vamos falar só sobre língua, nós vamos falar sobre filosofia, nós vamos falar sobre tudo, porque o hebraico é tudo. Vocês vão perceber que todos os conceitos da filosofia, todos os conceitos que estão na linguística, tudo que está na lexicologia, lexicografia, na numerologia, na gemátria, tudo está dentro da língua hebraica. A língua hebraica é a origem de tudo. Tá? As letras hebraicas, 22 letras hebraicas são mágicas, e aqui nesse estudo nós vamos provar isso para vocês de forma inquestionável. Tá? Então, o que a lexicologia faz é analisar o léxico de uma língua específica. Uma palavra é a menor unidade significativa, como nós sabemos, de uma língua, que pode sustentar sozinha, sendo composta por pequenos componentes, né, chamados de morfemas, até mesmo elementos menores conhecidos como fonemas ou sons distintivos. A lexicologia examina todas as características de uma palavra, incluindo a formação, a ortografia, a origem, o uso e a definição. A lexicografia, por outro lado, é o estudo do léxico, é a escrita do léxico, a produção do léxico em suas disciplinas acadêmicas separadas. É a arte de compilar dicionários. Então, a lexicologia primeiro vem como o conceito, né, a definição, a discriminação do que é necessariamente uma língua, né, o léxico de uma língua. Então, depois disso, você passa para a segunda fase, que é a lexicografia, que é agora pegar esse aprendizado, esse conhecimento e transformá-lo em dicionários. É isso que é um léxico, um dicionário avançado, um dicionário mais profundo, onde você vai ter uma abordagem mais profunda do que um dicionário comum, raso, que nós encontramos hoje. Então, a lexicografia prática é a arte ou ofício de compilar, escrever e editar dicionários. A lexicografia teórica é o estudo acadêmico das características semânticas, ortográficas, sintagmáticas, paradigmáticas dos lexemas, do léxico, que é o vocabulário, né, que nós vamos aprender, claro, de uma língua, assim como as teorias de componentes e estruturas de dicionário, que conectam dados a dicionários e as necessidades dessa informação aos usuários. Vamos ver como que o léxico Drivers and Bricks define a palavra, por exemplo, chamar, né, que significa guardar, manter, ouvir. Vamos lembrar bem desse texto, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vocês vão aprender a repetir essas sentenças dentro das leituras da Taná, que já está lá na aula 24, né? O vídeo com a leitura.
Vocês vão repetir essa leitura até vocês dominarem a fonética, a pronúncia, e vocês aprenderem o que é aquela frase, o que é que aquele texto hebraico está dizendo. Tá? Então vamos observar isso aí, porque isso vai nos ajudar sobremaneira. Vamos lá. Aqui nós temos a palavra chamar, significa manter em inglês, to keep, né? Verbo, aqui está o VB, significa que é um verbo, né? Watch significa vigiar, observar, significa preservar. Inclusive essa palavra foi usada lá, né? No final, para indicar que em Gênesis 2, né? 2,15 quer dizer, para dizer a Adão que ele ia guardar o jardim do Éden, né? 2,15. Então vocês observam que ele está dizendo basicamente isso, que ele ia vigiar, ele ia guardar o jardim do Éden, né? Ia tomar conta, né? Ia ser responsável. E é esse mesmo verbo que é usado em Devarim, Deuteronômio 6,4, para indicar algo mais do que simplesmente ouvir, como diz as traduções. Ouvir, ó Israel. Não é ouvir só. O texto hebraico é muito mais profundo, gente. E é isso que vocês vão começar a apreciar com o tempo. Vocês não vão mais, com o tempo, ter nenhum tipo de apreço por traduções. Vocês vão usar como referência, como eu uso. Mas vocês vão perceber que o texto original é muito mais profundo, é muito mais belo, é muito mais dinâmico, é muito mais instrutivo, é muito mais vasto na sua profundidade, na sua conceitualização das ideias, dos temas e assim por diante. Então, aqui você tem o cal, né, que é a forma usada nos léxicos, como eu disse a vocês, né, a forma perfeita do verbo, ó, PF, perfeita. Aqui nós temos terceiro masculino singular, nós temos a indicação do 1A, que é a primeira definição, nós temos aqui a edição do 4, do 3 e do D, nós temos também aqui a definição se está no nifal, se está... Aqui está nifal, ó, N-I-P-H. Aqui é nifal em inglês. Se está numa forma ativa, se está na forma passiva. Então, eles vão apontar para vocês os textos todos dentro da Taná, né, meticulosamente apontado. Então, você vai ler lá no texto na Taná e você vai ver as variações, as conjugações diferentes do mesmo chamar. Como que ele ocorre na voz ativa, voz passiva, causativa, passiva, causativa, ativa, como ele é reflexivo e assim por diante, quais as pessoas do verbo, qual o gênero, qual o número, tá? Então tudo isso vocês vão observar através de um léxico, vocês vão observar onde estão. Então vocês vão estudar um verbo só vai te dar uma aula imensa sobre o que é o hebraico, porque você vai encontrar as referências, o contexto em que essa palavra foi usada. É diferente de eu simplesmente dizer essa palavra significa isso ou significa aquilo. Não. Ele vai apontar para você as passagens e você vai ver por você mesmo como que a palavra foi usada. Esse é o mais interessante do léxico hebraico. Então aqui nós temos o texto que eu mencionei para vocês em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que diz o seguinte aqui, né? Nós temos aqui, ó, Vaikar, ó, no início, o Adonai Elohim, ó, aqui está no dual, né? Vocês sabem que inicialmente essa forma aqui com o M no fundo quer dizer o dual, né? A dualidade, o positivo e o negativo. As duas energias que governam o universo, o Or e o Dor, né? Refere-se à dualidade dos astros e assim por diante. A dualidade que está em nós, né? Nós estamos no estado dual. Depois de que ela se refere a 3 entidades, ela já passa oficialmente a ser plural. Mas inicialmente ela é dual. Essa é a primeira definição. Então você tem, né, Vaikar Adonai Elohim et Ha'adam, aqui está et Ha'adam, indicando o et, que ele é o objeto da ação, ó, et Adam, ó, vamos lá, et Ha'adam, Hamipenecha Vanihenehu, ó, Begam significa no jardim, Gan é o jardim, ó, Gan, e Begam, né, significa o quê? Significa que está no jardim. Éden, ó, Éden, no jardim do Éden, ó. Leavedá, ó, Leavedá. Ushamecha. Então aqui você veja como está a forma da conjugação. Aqui nós temos o mesmo verbo, ó, chamar. Se você isolar o sufixo, isolar os prefixos, você vai ter a raiz do verbo aqui, a raiz de 3, ó, chamar. Agora só que ele está o quê? Conjugado.
né? Veja aqui o Serer, né? Veja aqui o Segol, ó. Você tem aqui o Serer, quer dizer, e você está indicando exatamente a raiz de 3 do verbo. Aqui está a raiz do verbo, ó. Significa que ele iria fazer o que com o jardim? Ele iria guardar, ele iria cuidar, ele iria preservar o jardim do Éden. É isso que a pronunciação divina diz aqui. Então, vamos ler de novo esse texto? Vamos lá, devagar agora. Vayecha Adonai Elohim et ha'adam vehaniheru bergam Eden, bergam Eden, aqui está, bergam Eden, né? Leviadá, ó, o chamar, porque aqui você tem a suspensão da pronúncia, né? Porque ele tem uma pronúncia aqui átona. Então o que é que você vai fazer? Chamra. Essa é a pronúncia correta, porque o mem aqui não vai ser pronunciado, porque ele tem o serer aqui, né? Então você veja que ele está mexerá, querendo dizer que ele vai cuidar do jardim do Éden, tá? Então, o cuidar do jardim do Éden significa que ele vai tratar desse assunto de forma correta. Ele vai cuidar da sua obrigação. Da mesma forma, quando a Taná em Devarim 6.4, ela nos fala sobre Shema Israel Adonai Eloheinu, como eu disse a vocês, e todas as outras ocorrências desse verbo chamar, indica algo mais profundo do que simplesmente ouvir. Ouvir não necessariamente representa nada na Taná. O que de fato representa é a ação. A Taná é um livro de ação, ela não é um livro de teorias apenas. Ela não é um livro de pessoas que estão indecisas, que não estão ativas, mas que estão passivas. Ela vai mostrar através das conjugações e das narrativas a deficiência de ser passivo, né? Ela vai mostrar a necessidade urgente de sermos agentes ativos, né? Então é isso que vai representar isso. Desculpa, eu falei sério, é o Sheva, né? Aqui é o Sheva, aqui tem o Sheva, aqui tem o Sheva. Então, o Shamra, que aqui você vai suspender a pronúncia porque ela está aqui com a Sheva. E a Sheva faz o quê? Ela torna o que era átono, ela torna o que é tônico no que é átono. Ou seja, ela perde a tonicidade e passa a ser algo que suspende a pronúncia, suspende a força da consoante. Então, você vai literalmente pular ela, né? Você vai falar ul, ó. Você não vai pronunciar o lamed, você não vai dizer ule, cha, me, ra. Não, você vai dizer ul, porque aqui está a sheva, ó. Ul, cha, ra. Ul, shamra. Que significa o quê? Irá cuidar. Tu irás cuidar. Aqui está, ó, a segunda pessoa, né? Você irá cuidar. Aqui está a terminação sufixal pronominal que indica a segunda pessoa. Aqui também está a mesma, ó, indicando a segunda pessoa. Então, tudo isso, gente, é indicativo no hebraico do significado, da importância dos pronomes, da importância dos infixos, né? Sejam prefixos, infixos ou sufixos. Nós iremos analisar tudo isso aí. Nós iremos analisar os casos de foricidade dentro do texto hebraico. A leitura que está lá é de Gênesis capítulo 4, versículo 14, já está lá no diretório do Google Drive. Vocês podem observar lá, podem olhar. E vocês vão observar claramente lá como que essa leitura e esse estudo, esse PDF já está lá disponível também, pronto. E o site também, lá no Gitbook, já está pronto com todo o material dessa aula 24. Amanhã eu estarei trabalhando na aula 25 e na sexta-feira ela vai estar subindo para vocês, tá bom, gente? Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é que agora nós temos os exercícios práticos com respostas. O exercício 1 vai pedir, basicamente, eu vou explicar a vocês a analise, né, as seguintes formas do katal, identificando a raiz, o binam, o padrão, a conjugação, a pessoa, o gênero e o número. Então vocês vão pegar aquela informação lá da tabela e vão agora relacionar para identificar quem são as pessoas que estão nesse verbo aqui, né? Se é a primeira, se é a segunda, se é a primeira no singular, se é a primeira masculina ou feminina, né? No singular ou no plural. Vocês vão observar aí e vão fazer a distinção. A solução está aqui, logo na sequência, ó. Vocês vão observar a solução, né? Então é um exercício que vai ser sempre assim, vai ter a solução, você vai ter o exercício e a solução, por quê? Para que você sinta mais fácil o aprendizado, para que você possa relacionar. A melhor forma de didática, né, dos livros didáticos realmente
é aquela que oferece as respostas. Principalmente as respostas com os números positivos. Com os números negativos ou com os números ímpares, ela não oferece. Ou ela usa um critério ou outro. Mas ela oferece sim as respostas no final. E é esse método que nós vamos seguir aqui no nosso curso de hebraico, porque é um método bastante didático e que vai facilitar a vida de vocês para entender essa língua majestosa. Mais à frente aí agora nós vamos falar agora sobre o iktol, que é a forma do verbo imperfeito, o estado imperfeito do verbo. Hoje nós vimos a forma do perfeito, agora vamos observar a forma do imperfeito. Tá? Depois nós vamos fazer uma recapitulação e vamos dar sequência às próximas aulas. Essa aula de hebraico, esse curso de hebraico, visa um estudo bastante profundo, então se preparem, porque eu vou me dedicar exclusivamente à nossa consecução em entender essa língua divina, essa língua mágica. Então aqui está o segundo exercício, aqui está a resposta, aqui estão todos os exercícios com a resposta, tudo direitinho, os textos que vocês vão ler, está tudo direitinho aí na parte que vocês vão observar. Então, o que esses exercícios irão fazer por nós? Eles ajudam a praticar a análise e tradução de forma catal, perfeita, no hebraico bíblico, reforçando o quê? A nossa compreensão e a estrutura da frasal do verbo, né? de onde ele ocorre na frase. Então, isso vai fortalecer o nosso entendimento bíblico. Apenas com um caderno na mão, escrevendo esses exercícios e fazendo essas conversões de pessoa para pessoa, de conjunção para conjunção, nifio e fio e assim por diante, vocês vão começar a perceber onde está realmente, né, o segredo do hebraico, onde está realmente a clareza e a profundidade dessa língua maravilhosa. Então a próxima aula, que vai sair na sexta-feira, vai subir para o canal, amanhã eu vou estar fazendo, são os sufixos pronominais para agora o imperfeito iktol. Tá? Toda semana nós vamos ter 2 videoaulas sobre o hebraico e nós vamos avançar sobremaneira e todos eles vão estar lá nos diretórios do Google Drive. Quem não tiver acesso, me fale, porque eu vou passar para vocês terem acesso aos exercícios, às respostas, à leitura da Taná em vídeo para que vocês possam avançar. Shalom para vocês, muito obrigado por todos vocês e pelo apoio e respeito de vocês. Muito obrigado, gente.